Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje ele é bem especial porque eu não vou fazer sozinha, eu vou ter um convidado e o convidado vai ter a mim. Então vai ser assim uma entrevista em formato de entrevista vai ser entre eu, para quem não me conhece, Janaína Spolidório, né? Sou especialista em educação, trabalho com vários tipos de educação, desde o infantil até o nono ano do fundamental, e tenho uma especialização muito forte na educação especial. E aqui comigo hoje eu estou com o Juliano, que nós estamos fazendo esse vídeo em parceria, e ele é do Smart Sistemas Inteligentes. Então eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem, e daí a gente começa a entrevista. Bacana. Eu sou o Juliano, da Smart Sistemas Inteligentes, é uma empresa que trabalha com tecnologias educacionais e que nos oportunizou conhecer a Janaína e o belo trabalho que ela vem exercendo aí através dos vídeos e das palestras que ela executa. E aí vamos fazer um bate-papo hoje aqui sobre um tema que existem bastante dúvidas, né, bastante questionamento sobre. Eu particularmente também sou bem leigo, conheço bem pouquinha coisa, e aí o motivo da curiosidade. E nada melhor do que falar com um especialista para entender um pouco melhor, né, como que a síndrome do autismo ela se manifesta, né, e como que isso pode, uma criança com essa síndrome pode ser acolhida na rotina escolar, né, e ser, vamos dizer assim, bem recebida na rotina, né. Enfim, esse é o objetivo da nossa conversa hoje. Isso, na verdade é mais de um vídeo, né? Então a gente vai começar com um vídeo introdutório do assunto, um pouquinho sobre inclusão, e depois a gente vai pedir a participação de vocês para a continuidade do próximo vídeo, né? Que é mais específico. Isso é bem importante aí para enriquecer o debate, para que a conversa fique bem rica em detalhes aí. Vamos começar então, Janaína? Vamos começar. Então vamos lá. Assim, a gente percebe que hoje é largamente difundido e discutido a questão da inclusão das crianças com a síndrome de autismo, bem como outras síndromes, né, dentro da rotina pedagógica. Hoje, como que a gente consegue fazer com que essa criança seja bem acolhida na rotina, na tua visão, Janaína? É um pouco assim, algumas escolas têm um pouco de dificuldade nesse acolhimento. O primeiro problema é a informação. Então, tanto as síndromes quanto os transtornos e alguns outros problemas, mesmo a pessoa fazendo uma faculdade de pedagogia ou psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, nem sempre vai ter contato com todas as síndromes e transtornos. Então, quando aparece uma síndrome, especialmente se ela não é diagnosticada ou um transtorno, o professor tem muita dificuldade de interagir com aquele aluno, especialmente se ele não tem o conhecimento. Então, quanto mais informação, melhor. Quando você recebe um aluno de inclusão, primeira coisa, você precisa aceitar que você está com um aluno de inclusão na sala e entender que ele vai ter um comportamento diferente dos outros, por uma série de fatores. Primeiro, porque cada pessoa é diferente da outra. Mesmo os alunos regulares, que a gente chama de neurotípicos, eles têm um comportamento diferente um do outro. Você imagina uma criança de inclusão que ela tem características próprias daquela síndrome ou transtorno, né? Então é uma dificuldade assim, fora as dificuldades assim de locomoção, dependendo do problema, ou cognitivas que podem ser muito diferentes da sala de aula do professor. Então eu posso ter, por exemplo, um síndrome de Down num primeiro ano com crianças todas de 6 e 7 anos, e ele não ter sido estimulado, então ele tem uma idade cognitiva de 2 ou 3 anos. Entendi. Isso na verdade se torna uma barreira complicada até para ver como realmente trabalhar isso, né? Eu acho que esse é o ponto que mais pesa em como acolher a criança, né? Justamente por às vezes haver até um certo, vamos dizer assim, equívoco em como identificar qual seria essa idade cognitiva e como que eu vou trabalhar conteúdos específicos para essa criança, que de tal maneira que ela consiga ali abordar, né, receber aquela informação e ir avançando junto com os demais, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje, né? Sim. Algumas crianças têm um currículo diferente dos colegas de classe, né? Então, a principal intenção dele em sala de aula, na verdade, é a sociabilização, né? E assim, um pouco o avanço, porque o avanço é menor.
Mas tem as crianças que elas conseguem se adequar à sala de aula, só com um pouco mais de dificuldade, né? Que tem Entendi. alguns casos mais leves, como de dificuldade de aprendizagem, como a dislexia, que é muita dificuldade na leitura. Leitura, data, organização, mas depois de detectado a dislexia, né, com diagnosticado, é mais fácil de lidar. Mas é uma grande barreira o professor não ter o conhecimento ou não ter o diagnóstico. Porque muitas crianças Entendi. elas entram sem o diagnóstico, né? Quando tem o diagnóstico, também pode ser um entrave, isso é interessante, porque às vezes você fica aliviado que essa criança veio, mas ela tem um diagnóstico. Só que Uhum. daí o diagnóstico traz também os especialistas da criança, porque ela tem um atendimento fora, já que ela tem o diagnóstico. E às Sim. vezes a professora espera muito desse especialista e realmente ele sabe bastante, mas para o trabalho em consultório. Quando eu trabalho em consultório uma criança que está em fase de inclusão, que está dentro da inclusão numa escola regular, é diferente de eu trabalhar numa sala de aula, porque a primeira dúvida do professor é: tá, eu sei o que eu faço com a criança, mas o que eu faço com o resto da sala? Enquanto eu estou fazendo isso com a criança, porque o trabalho clínico, ele é muito específico e individualizado. Ele não Uhum. é assim com a visão dos outros que eu tenho em sala de aula. E dentro daqueles de sala de aula, eu tenho também possíveis problemas de aprendizagem que não são síndromes ou transtornos, mas que elas têm um atraso. E daí é Aí, difícil lidar com tudo isso. aí entra um ponto importante, porque assim, quando a gente fala da inclusão, a gente vê que hoje legalmente é algo que vem sido incentivado, né, e buscado essa, né, essa inclusão dos alunos. Mas legalmente, assim, quais são as bases que norteiam essa inclusão, Janaína? As bases, elas são um pouco confusas, elas começaram em 1961 e a intenção não era a inclusão, era a integração. Então, eles achavam que a criança, que na época era chamada de excepcional, ela deveria se integrar à sociedade e não ser incluída. Então, deveria se descobrir qual era o problema daquela criança e fazer Uhum. ela se comportar de um modo mais normal, digamos assim. Essa era a mentalidade de 1961. De 1961 a 2014, nós tivemos mais de 50 documentos falando o que deveria ser feito com a criança com deficiência. Mais de 50 documentos, são 50 anos, né? Uhum. E, na verdade, são 20 e poucos documentos, acho que 23, uma coisa Nossa. assim. Então são quase dois por ano, se você for ver, um pouco mais de dois. Uhum. E em vez de, em lugar do governo, do federal, né, se importar assim, não, vamos fazer um plano, e dentro desse plano, para o ano que vem tem que ter tal coisa, para o outro ano tem que ter tal coisa, uma coisa assim escalonada. Então, primeiro vamos Compreendo. fazer uma lei de normatização de adequação urbana da escola. Então, qual que é a parte de locomoção, de barras, de rampas que deve ser regularizada em todas as escolas até o ano que vem? Depois do ano que vem para Uhum. lá, vamos fazer uma formação só de síndromes. Depois vamos fazer uma formação só de transtornos. Não. Então, assim, primeiro você integra, daí, em 10 anos depois, eles falam: não, então em vez de integrar, vamos incluir. Daí a Uhum. inclusão não Ou deu seja, certo, vamos voltar a integrar. Então, assim, entendi. os documentos eles desistem da pessoa com deficiência, eles desistem e começam tudo de novo. Então, isso é um grande problema. O último que a gente teve internacional, que foi o de mais peso, foi o da Unesco, que foi uma declaração, a declaração de Incheon da Coreia, né, que foi feito na Coreia, na região da Coreia. E ele é muito bonito, aliás, de ler. E assim, Uhum. até 2030 eles instituem que tem que ter algumas coisas especiais para crianças especiais para poder dar certo. Mas assim ainda está muito longe de acontecer e não é só no Brasil, em vários países. Parece que a criança que ela tem alguma deficiência ou transtorno ou síndrome, ela é pouco compreendida. Eu acho que o ponto maior é a compreensão mesmo. É, Compreensão e acolhimento, entendimento, né, desse problema. Que na verdade para eu- ela não é um problema, ela convive com aquilo, né? sim, Ela só sim. precisa se De adequar. certa maneira, então, o maior desafio aí é realmente assim, não é uma falta de bases legais ou normatização, mas assim, é pensar na
prática como isso vai ser aplicado e, de fato, começar, nem que sejam em pequenos passos, mas ir avançando, né? Eu acho que se vamos dizer, assim, trouxe toda essa dinâmica no papel de como poderia ser feito, mas de uma forma não tão clara e a falta talvez de ir avançando em passos mais com calma para ir se aprofundando e melhorando essa documentação de forma gradativa faz com que viram muitas normativas, mas pouca coisa em prática. Na tua visão, pelo que eu compreendi, a princípio seria isso, né? Isso, é assim, é muito difícil porque é como se jogasse o problema, como se fosse um problema mesmo. Uhum. Assim, não se pensa numa solução, se pensa no problema. Então, o que vamos fazer com este problema? Vamos colocar na escola e a escola dá um jeito, mas não é assim que acontece. Você tem que ter um planejamento, tanto fora da escola quanto dentro. E esse planejamento tem que partir de fora, não pode partir totalmente de dentro da escola. Na verdade, seria um conjunto, mas como o Brasil é enorme, é muito difícil fazer em conjunto. Então, o É. que seria interessante em pequenos passos fazer com a inclusão? Então, assim, tem que ser metas que sejam possíveis de alcançar e não metas que Atingíveis, sejam né? assim, alcançáveis. Exatamente, tem que ser metas atingíveis, que aí estimula o educador, né? Porque ele sente que está avançando, né, nesse sentido, que está tendo avanços significativos, e isso vai estimulando ele a prosseguir naquela linha, até para ele sentir, né, na prática, se de fato está se atingindo os pontos que estão ali propostos, né? Se a gente não for nessa linha, botar como um problema, como você bem disse ali, acaba que aquilo parece algo intransponível e que a gente não sabe nem por onde começar, né? E daí o prejudicado é quem está no finzinho, né, quem está no dia a dia, né, que é o professor, o aluno e a família. Claro, que E são eu diretamente nem coloco o diretor e o coordenador junto, porque nem sempre eles participam ativamente. Alguns participam, mas a maioria, eles, assim, falam que vão ajudar, estou falando por experiência própria. Ah, não, a solução é assim. Ah, você está com dificuldade para ficar com ele em sala de aula e ensinar o restante? Então, quando você for ensinar o restante, você leva ele lá para nós. Entendi. Então, assim, em vez de incluir, está excluindo ele de uma situação, né, de grupo, para Sim, facilitar o meu trabalho com o grupo. Então, assim, não tem uma intervenção de vamos ver o que dá para fazer junto, porque a compreendo. intenção é as outras crianças entenderem a criança com a deficiência e a criança com deficiência se integrar num ambiente que seja, assim, minimamente, né, de educativo para todos. Não, bacana. Isso também mostra assim que algumas escolas elas têm uma certa resistência, né, em abraçar a questão da inclusão, até por puro desconhecimento de como começar, né? Eu acho que na tua Sim, avaliação seria bem isso, né? é bem isso, assim, é uma inclusão. Então, é como se, assim, entra uma criança com autismo na sala, então a pessoa vem e pergunta assim, ah, eu tô com uma criança com autismo, o que eu dou para ela? Não sei, eu não sei o nível de autismo que ela tem, não sei a idade que ela está e não sei qual é a série da pessoa. Tem uma série de questões ali que tem que ser mapeadas para aí sim saber como abordar e como Isso. iniciar os primeiros estímulos para, de fato, iniciar o processo, né? Se não for assim, E assim, dificilmente isso vai resultar em sucesso no final do processo, né? sim, tem um tanto de particularidades, que nem eu falei, é que nem as crianças que são as regulares, né? Uhum. Cada uma aprende de um jeito. Você imagina um autista, que é um dos transtornos que ele tem um maior grau de diferenças, porque ele vai ter diferenças entre os níveis, que a gente vai falar disso num outro vídeo, eu só vou dar uma adiantada. Ele tem uma diferença entre os níveis, né, que é o leve, o médio e o moderado. Ele tem um autismo específico, que é de regressão, que também vou falar sobre isso depois. E entre meninos e meninas tem diferenças gritantes no autismo. Então é muito difícil você lidar com todas essas diferenças achando que só porque a criança é autista, todas vão aprender do mesmo jeito, porque elas não vão. Exato. Esse ponto que você mencionou sobre as diferenças gritantes, eu recentemente tive lendo algumas pesquisas que estavam sendo divulgadas que mostram que hoje se identifica um número muito maior de autismo, né? Vamos dizer assim, está na ordem de 1 para 200, o que antigamente era algo em torno de 1 a cada 2.000.
Tu imagina, pelo menos a leitura que eu fiz, isso como uma pessoa leiga da área, que talvez não seja necessariamente que tenha algum estímulo ambiental, algo do gênero que esteja fazendo com que esse grau esse número de crianças com autismo sejam identificadas em maior número agora, mas sim que talvez o quanto avançou essa pesquisa e o entendimento desses graus é que de fato está mostrando que realmente há mais crianças com parte desse espectro, né? Não sei se está correta essa leitura ou estou um pouco errado aqui. Na verdade, o que acontece é a informação. Então, como nós temos mais informação hoje, nós acabamos tendo mais identificação de casos. Entendi. Né? Então, os casos são identificáveis mais facilmente, especialmente do autismo leve, que é o Asperger, né? Alguns chamam de Asperger, outros Asperger. Mas o Asperger, que é o autismo leve, ele se passa por uma pessoa comum. A única diferença é a parte social. Entendi. A princípio. Lógico que ele tem umas outras questões, né? Nos meninos é mais forte do que nas meninas, as características, porque as meninas elas conseguem imitar mais facilmente o social. Não que elas saibam o que elas estão, né, com consciência, mas elas sabem imitar comportamentos sociais, as Entendi. meninas autistas, e os meninos não têm essa facilidade. Tem outras diferenças entre os meninos e meninas, mas essa é uma das mais, assim, aparentes, eu acho, porque a menina se passa mais por normal, né, digamos assim, neurotípica, do que o menino no autismo. Às vezes é identificado como um Identificar. comportamento de timidez, então, vamos dizer assim, uma criança um pouquinho mais retraída, seria mais nessa linha. Talvez isso até dificultava, de certa maneira, a identificação da síndrome, então, em alguns casos. Sim, então o que ocorre é que, assim, tem até muitos adultos que são autistas e nem sabem. Então, eles não têm essa consciência. Eles sabem que eles são diferentes, que eles têm relações diferentes com as pessoas, né, socialmente, mas eles nem imaginam que eles possam ser autistas. Então, Bacana. para um adulto é até um alívio quando você conversa com um adulto que teve um diagnóstico de autismo com 50 anos, 60, 40. Ele fala que é um alívio saber, porque assim, ele notava que ele era diferente, mas ele achava que ele tinha algum problema. Ele Então, na começa a realidade, se não é um compreender. problema, é só um transtorno, Olha né, que que é legal. assim controlável, né, dentro do autismo leve, Uhum. depois que você lida com ele, né? Bem interessante, bem interessante. Deixa eu aproveitar e te perguntar, professora, nesse processo da inclusão, em que as escolas vão encontrando essas dificuldades, assim, se a gente fosse pontuar, quais são os problemas mais recorrentes, assim, que costumam acontecer na tua avaliação? Olha, esses aqui são vamos dizer assim, os pontos que mais acontecem quando a gente tenta dar os primeiros passos no sentido da inclusão. A gente tem os pontos gerais e os específicos. Os gerais é que a escola nem sempre está adaptada para a criança, porque o documento de 2014, que é o mais recente do Brasil, ele diz que você tem que estar adaptado na escola, tanto na parte de tecnologia assistida, Uhum. quanto na parte de arquitetura, e também em outras partes, como formações do professor, e até um ajudante, no caso, né, um auxiliar, para ficar com a criança, dependendo do caso. Só que nem sempre acontece, né? Ah, Então, isso é um entrave grande. Agora, os específicos é a falta de formação do professor, que não é culpa dele, é culpa mesmo dos currículos, né, e do tempo. A pedagogia, infelizmente, é desvalorizada. Você vê que é um dos cursos mais baratos que a gente tem na faculdade, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, você é do eu sou Paraná, né? Então, Paraná. Mas a gente percebe que isso, a nível nacional, de certa maneira, é entendido bem nessa ótica que você está colocando. Há uma desvalorização de uma profissão muito bonita, né? então, aí é desvalorizado, e daí o que acontece? Como é desvalorizado, você tem menos recurso. O Sim. aluno paga menos, ele precisa de bolsa, e assim, não tem os recursos para ensinar tudo o que deveria, nem a carga horária, porque assim, pedagogia parece que é curso relâmpago, né? Você faz ali, tem cursos de 5 anos, 6, e a pedagogia que deveria ter minimamente 4, às vezes nem isso tem, são 3. Às vezes tem uma cara quase similar a um curso especialista, técnico, né? Algo de um. Isso, e assim, é quem vai formar as pessoas, né? Então dá até a impressão que isso é uma coisa intencional.
né? Faz As sentido. pessoas serem manipuláveis. Mas Faz... isso é um outro assunto. Falo bastante também, mas voltando para a parte do especial, a parte de especial na pedagogia é muito pouca, e se você perguntar no curso, provavelmente o professor vai falar que você precisa fazer uma especialização, né? Uma Entendi. pós. Teria que Ah, fazer você quer um uma parte estudo, um estudo bem especial? específico sobre, tá? Trataria como algo complementar à sua carga inicial. Só que assim, não é o complementar que vai cuidar do aluno de inclusão. Quem vai cuidar de aluno de inclusão é o estudante de pedagogia, que vai se tornar um professor. Exatamente, exatamente. Então, assim, se eu quero que seja específico, eu vou para uma clínica. Então, eu vou fazer a especialização para ser clínica, não para ser uma professora. A Ah, princípio, sim, né? sim, ah, faz sentido, faz sentido. E daí eles dividem entre o institucional e o clínico, as psicopedagogias todas, né? Que tem mais de um tipo. Só que o institucional é para sala de aula e o clínico, não. Mas nem toda pessoa que fez pedagogia vai querer fazer psicopedagogia. E nem ela fazendo a psicopedagogia, ela vai conseguir saber todos os casos, porque ela não vai trabalhar direto com isso. Em todo o tempo que eu fiquei em sala de aula, acho que eu tive 8 casos de inclusão Uhum. diagnosticados. É menos da Que metade do meu tempo que você recebeu de alunos que já estavam diagnosticados. que já estavam diagnosticados. Ah, Daí, entendi. tirando os casos que nem de processamento auditivo, né? Que também é um caso de dificuldade de aprendizagem, precisa de exercício de cabine, né? Quem trabalha com isso sabe. E assim, esse foi um caso que eu nem sabia que existia isso, que eu recebi o aluno com dificuldade, tive sorte daquele ano a mãe dele estar grávida e ter a criança e ficar afastada do trabalho, então ela pôde ir atrás, porque ela trabalhava o dia todo, ela não ia poder se ela não tivesse o bebê. Entendi. E daí ela descobriu que ele tinha esse transtorno no processamento auditivo. E daí ele tinha que ficar longe de porta e janela, tinha que ficar centralizado na sala, não podia ficar na fileira de trás, tinha uma série de cuidados que tinha que ter com a criança. Mas ele aprendia normalmente, ele ficava, os distúrbios atrapalhavam, né? Barulho, era Uhum. mais a concentração. Compreendi, compreendi. Mas nem todos, né, têm esse conhecimento. Que nem eu falei, nesse caso eu não conhecia na época o transtorno, né, do processamento auditivo, fiquei conhecendo com esse aluno. Então a gente tem os diagnosticados e os não diagnosticados, que é um outro entrave, né? Então, às vezes o pai não percebe que a criança é diferente ou não aceita, é muito difícil quando você percebe que a criança tem algum transtorno, por exemplo, uma dislexia, e você fala, Hum. nossa, parece dislexia, mas não tenho certeza, porque eu sou uma professora, eu não sou uma especialista. Então, eu vou Entendi. falar com a mãe. Então, assim, tem que ter muito tato para falar com a mãe, que é uma outra questão, né, da educação especial. O Às seu vezes, filho não está normal na escola. às vezes essa abordagem pode ser desastrosa, vamos dizer assim, né? Então tem que A ir com mãe se muito fechar tato. completamente para a possibilidade de estudar melhor aquilo, né? Opa, peraí, vamos A avaliar o gente que a professora pode, está é, dizendo. a gente pode até depois fazer um vídeo só sobre esse assunto, porque ele é bem, assim, longo. Ah, entendi, Como entendi. abordar, né, quando você percebe a deficiência ou a dificuldade. Ah, isso é importante, isso é importante. Mais importante de conseguir identificar, né, é saber como chegar à família e apresentar, olha, Isso. esse é o quadro e como que a gente consegue junto trabalhar isso, né? Que Porque eu acho alguns que o são importante é isso, né? é, O bom de saber levar a informação para a família é justamente para entender que ela é parte da solução, né? Ela vai trabalhar junto em como que a gente vai conseguir fazer com que a qualidade de vida dessa criança seja elevada e que ela possa, né, aproveitar, ser bem estimulada, né, e aproveitar ao máximo, né? Acho que é é por aí. interessante sua fala, porque assim, o pai tem que perceber, os pais têm que perceber que sabendo qual é a dificuldade que o aluno tem, ele vai ter mais sucesso do que se o pai não levar para um tratamento. Sim. Né? Então ele tem que ter essa consciência. Então tem uma forma certa de mostrar para o pai, coisa e tal. Mas tem os já diagnosticados, né? Síndrome de Down, autista costuma ser, se ele for leve ou leve não, médio ou moderado, ele costuma ser. O leve, às vezes o pai percebe, às vezes não. Uhum. Entendi. É aquela questão, como você bem disse, né? No caso de meninas, né, em que são traços mais leves, que você às vezes pode confundir até com uma timidez ou coisa do gênero, às vezes o pai
o pai ou a mãe que transcorre nessa linha, né? Entendendo, ah, não, a criança é tímida e nunca se questiona numa possibilidade de talvez ter um quadro ali a ser mais explorado, né? Até Sim, para... e também tem uma outra parte, né? A rotulação, o preconceito com crianças que têm um transtorno ou deficiência. Exato. Ou síndrome, porque às vezes no caso do autismo é mais forte, porque quando você fala que uma pessoa é autista, já vem um monte de imagens assim aterrorizantes, né, na cabeça. Mas na verdade é uma pessoa comum, ainda mais Sim, leve. Lógico que a gente tem os níveis mais assim extremos, né, que assim fica no mundo dele, faz movimentos estranhos para nós, mas assim ele tem ali uma base de pensamento muito forte, que está acontecendo na cabeça, mas a gente não está vendo. E sim. assim, extremamente mais avançado do que o que a gente possa compreender. Quanto mais elevado o grau, mais esse pensamento ele é acelerado Entendi. no autismo. O mais leve, ele demonstra de forma diferente, né? Assim, é um pouco menos acelerado, então por isso que ele ainda consegue parar, conversar até, mas ele não entende algumas relações sociais, né? Entendi. Tem essa dificuldade, tem essa dificuldade. Sim. Não, bacana. Assim, existe algum método especial para ser abordado com esse aluno ou não, Janaína? Tu entende que não? O método é o mesmo, só tem que se dar uma atenção diferenciada. Tem algumas crianças, dependendo da síndrome ou transtorno, que tem uma metodologia mais adequada, que seria um método que a gente chama de livro adaptado ou adaptativo, tecnologia assistida, que são os autistas que não conseguem se comunicar, por exemplo. Então, Uhum. eles usam uma espécie de livro com velcro. Então, você quer falar que você está triste, ou que você precisa de alguma coisa, você usa o livro em vez de usar a fala, quando for um autista mais grave, né? Um caso mais Uhum. grave de autismo, mais intenso. Mas tem também alguns outros recursos que são mais, geralmente, a parte sensorial. Então, mexer muito com o tato, né? A coordenação motora fina, geralmente ela precisa de mais estímulo do que a criança neurotípica, né? Uhum. É pouco estimulado, então tem que estimular bem mais. E essa parte sensorial, ela traz assim muitos benefícios. Então não é exatamente uma metodologia, mas é um estímulo, né? Método, a gente tem alguns, mas assim, eles auxiliam, não é que eles resolvem o problema de aprendizagem da criança, eles podem facilitar. Entendi, entendi. Então na verdade, método propriamente dito não é que exista. O que existe são, talvez ali, um trabalho de, como você disse, a questão motora mesmo, né? Ou seja, de um estímulo mais continuado realmente para fazer Isso. com que aquilo seja vamos dizer assim, melhor trabalhado, né? Ou seja, fazer com que a criança realmente consiga avançar naqueles pontos ali, né? Sim, seria mais ferramentas, né? A gente tem assim ferramentas dentro de um método tal, mas esse método não é suficiente para, por exemplo, alfabetizar a criança. Que nem Uhum. o Down, se ele for estimulado desde pequeno, com a equipe, né, de multitarefas ali que ele tem, né, que ele vai ter trabalho com fono, vai ter trabalho até com terapeuta, com psico. É um trabalho assim muito intenso com o Down para estimulação. Se ele for bem estimulado, ele consegue, inclusive, frequentar a classe regular do mesmo jeito que as outras crianças, cognitivamente. Se ele for Entendi. pouco estimulado, ele vai demorar muito mais para acompanhar as crianças da idade dele. Então, na verdade, assim, é uma criança que necessita só de um estímulo um pouco diferente, numa intensidade diferente, mas que isso feito, isso colocado, ela consegue, vamos dizer assim, vou usar um termo aqui, não sei se seria o mais correto, ela consegue performar junto com as demais e Sim, avançando junto. Seria mais ou menos isso, né? mais ou menos isso, no caso do Down, né? Agora, cada transtorno tem a sua particularidade, né? E também cabe ao professor entender isso, que é um grande problema também que a gente tem.
Uhum. principalmente na dislexia, que a dislexia ela causa um atraso assim se o professor é alfabetizador. Eu acho que todo professor alfabetizador deveria conhecer a fundo a dislexia, assim, muito, porque é quando ela mais aparece na escola, que seria um transtorno de leitura. A criança tem transtorno de leitura, ela não, o olho dela, quando ela vai ler as letras, elas ficam bagunçadas. E daí ela não consegue ser alfabetizada facilmente. Daí a professora acha que a criança não está pronta, só que ela pode ter dislexia. E se Isso ela tá. tiver dislexia e ela tiver o tratamento para o diagnóstico, daí vai bem mais rápido a Claro. aprendizagem. Porque daí já sabe o que precisa fazer. Então, são coisas até simples para o professor. Então, numa atividade, por exemplo, de itens, a gente não tem os marcadores, que às vezes é uma bolinha, às vezes é um tracinho. Então, vamos ver alguns itens, né? E daí, em vez de colocar a bolinha, você coloca A, B, C. Isso já é uma transformação gigantesca para um disléxico, Olha que porque bacana. ajuda ele a perceber que são linhas diferentes. Você vai Então, sim, um trabalhando. recurso visual simples que facilita demais a aprendizagem dele. Então, bem no fim, às vezes são pequenas ações que Sim, somadas ali vão fazendo todo o processo. Talvez até a boa parte da dificuldade da escola trabalhar isso seja justamente isso, pensar isso como algo complexo demais, né? Não, não que não seja, não é mas tão os assim, pequenos passos, os pequenos detalhes fazem toda né, faz toda essa diferença na qualidade de vida e na forma como a criança vai avançando nesses pontos, né? sim, o Isso. autista, por exemplo, você trabalha com cores. Então, as cores, a parte visual, a organização por cores torna muito mais fácil para ele aprender. Entendi. Eu até faço muito trabalho de atividade com cores exatamente por isso, porque então você vai montar uma legenda de cores para poder fazer a atividade. Porque se tiver algum aluno disléxico ou autista, mais o autista do que o disléxico, mas o disléxico também ajuda, ele vai ver aquelas cores e aquilo vai diferenciar a atividade para ele. Então, mesmo que a professora tenha em sala de aula algum caso desse, a atividade vai se tornar mais fácil para ele fazer. Ah, Então, legal. diminui o trabalho do professor, na verdade, e facilita a aprendizagem do aluno. São coisas simples, assim, que você muda em sala de aula que transforma totalmente. E são coisas que, assim, deveriam ser usadas sempre, não só quando você tem um aluno de inclusão. Porque Pronto. diminui a incidência de problemas de alfabetização também nos outros alunos. A gente às vezes, até a gente teve a oportunidade de conversar em outras vezes, né? Às Sim. vezes tá tão acostumado de trabalhar de uma determinada forma que a gente cai no lapso de não pensar nessas pequenas práticas, né? Às vezes está tão habituado a fazer de uma determinada forma, né, aquele trabalho com o aluno e ter uma, vamos dizer assim, uma absorção satisfatória do conteúdo assim praticado, que a gente às vezes não se permite pensar também um pouquinho diferente, né? E aí tu vê que às vezes isso não é só benéfico para uma criança com autismo, mas também para as demais crianças ali, né? Isso de uma certa maneira vai contribuir para o todo, né? É porque o que acontece é que, como são estratégias diferentes, a criança é, dita como normal, né, que a gente considera normal, ela vai se beneficiar, por quê? Porque é diferente do que o que ela está habituado, né? O que a criança, aquele aluno está habituado. Como é diferente, chama mais atenção. Claro. É um Então, estímulo diferente, né? É um estímulo. Com certeza faz com que ele fique mais, vamos dizer assim, mais engajado em querer entender melhor aquilo, né? Então, realmente é um estímulo diferente. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Janaína, assim, dentro do que a gente conversou, do método, da questão do professor às vezes não ter tanto acesso a uma informação para lidar com esse público especial, né, com essa criança, da escola, assim, o que que você entende que precisaria da escola para facilitar essa inclusão? Ou não teria algo nesse sentido? não, tem coisas até fáceis de fazer. Quando a escola recebe, por exemplo, uma criança diagnosticada, a primeira coisa é o coordenador encontrar o máximo de informações sobre aquela criança, sobre Ok. a síndrome, o transtorno que ela tenha. Uhum. E assim, não é papel só do professor fazer isso. Por que eu digo coordenador? Porque o coordenador coordena. Eu já fui Claro. coordenadora
E eu já tive contato com coordenadores que faziam de jeito diferente de mim, né? Então, o que que eu sempre fazia? Eu sabia que a prioridade do professor é a aprendizagem do aluno. Essa é a prioridade. Relatório, pesquisa extra, nada disso é prioridade para ele no momento. O momento dele é a aprendizagem do aluno. Então, quanto eu podia facilitar para ele, trazendo textos ou até material pronto para ser Uhum. utilizado com aquele aluno, eu fazia, Ah, enquanto entendi. coordenadora, Sim. porque assim, eu quero que o aluno aprenda. E eu não sei se no dia a dia daquele professor, com a família, com os problemas que ele tem em casa, porque ele também tem problemas, com o Uhum. tempo que ele tem para poder pesquisar ou com os recursos que ele tem, se ele vai conseguir dar conta daquele diagnóstico em sala de aula, né, daquela inclusão. Então, eu sugeriria à escola trazer o máximo de informações possíveis antes de apresentar o caso para o professor ainda. Não chegar e falar, ah, você vai ter um caso tal na sua sala de aula esse ano. Porque isso, para alguns professores, como se jogasse uma bomba na cabeça dele. E daí ele já começa, nossa, mas eu nunca tive um aluno assim. Então, a forma de apresentar é tudo. Ele tem que abraçar aquela causa. Então, é diferente para o coordenador chegar e falar: olha, nós vamos ter esse ano na escola, não na sua classe, na escola, porque o aluno ele não frequenta a sua classe, ele frequenta a escola, então a escola tem que se envolver. Um Claro. aluno de tal caso, e esse aluno de tal caso, ele é assim, 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 ele se comporta assim, no diagnóstico dele fala isso, ele já faz trabalho com tal e tal profissional, e ele está em tal série. Qual professor gostaria de trabalhar com esse aluno, caso haja a possibilidade de ter mais de um professor naquela série? Sim. Porque às vezes também você dá para o professor e ele não está preparado, ele não se sente preparado, é terrível. Exato, Então ele tem que exato. abraçar a causa, a menos que assim só tenha, por exemplo, um segundo ano naquela escola e o aluno seja de segundo ano. Olha, nós temos esse aluno, ele é de segundo ano. Você se sente preparada ou alguém poderia trocar com essa professora, né, que se sente preparado para trabalhar com esse caso? Né? Então, o que que a gente já tem na escola de recurso para esse caso? Então, já apresentar como uma solução e não assim como se fosse um problema na sala de aula. Entendi, entendi. Tudo vai pela abordagem, tu vê, né? Tu comentou a forma de falar com a família, a forma de entregar, né, essa informação para o É professor, responsabilidade, tudo essa passagem de bastão, né, de uma pessoa para outra, para continuar, vamos dizer assim, para dar continuidade nesse processo, a chave do sucesso ali está realmente em como eu passo, em como eu falo, em como eu te Sim, trago junto nessa missão e vamos trabalhar juntos essa questão aqui, né? Às vezes, colocar isso do tipo como você bem exemplificou, olha, tem e está contigo, às vezes isso desencoraja o professor, né? Porque ele, sim. às vezes ele realmente tem carências ali, ele sabe que ele não tem um conhecimento para poder, vamos dizer assim, tão aprofundado para trabalhar essas questões. E como é passado de uma determinada forma do tipo, assume que é teu e você tem que resolver, às vezes a pessoa se sente, vamos dizer assim, ela congela, ela não sabe por onde começar e nem a quem recorrer. Agora, quando você trabalha, como você disse, esse aluno é da escola, ele vai estar convivendo com nós, a gente vai juntos aqui fazer com que a qualidade de vida dele aqui dentro seja melhor e que a gente possa contribuir no processo de evolução dele, aí é uma abordagem completamente diferente, é uma abordagem encorajadora, né? Sim, porque você está oferecendo o aluno para alguém, assim, se for possível, que queira trabalhar com aquele aluno, e daí você pode até pensar assim, ah, mas quem vai querer, né, ter uma inclusão em sala de aula? Tem professor que pensa assim. Mas eu, por exemplo, se você chegar e falar, ah, chegou um caso de autismo, eu adoro trabalhar com autismo, então eu não ligaria de ter um autista em sala de aula. Entendi. Então, assim, eu Pra... até trocaria com a pessoa. Tem pessoas Entendi. que gostam muito de Down, se sentem assim muito à vontade com a síndrome, né? Assim, às vezes tem algum parente que é Down ou já teve experiência com uma criança Down e foi muito positiva, e ela abraçaria a causa de ter um Down em sala de aula, né? Assim, a inclusão, como fazer aquele Down se relacionar melhor com os outros. Então, às vezes você tem a impressão que nenhum professor vai querer, mas sempre vai ter um que vai. Claro, claro.
Não, exatamente, exatamente. Conforme você coloca, realmente dar oportunidade para a pessoa que se sente mais habilitada, né, poder se colocar à disposição, né? É bem esse o ponto, bem esse o ponto. Sim, Então, bacana. Eu estava dando uma olhadinha dentro dos pontos que eu havia mapeado aqui para a gente fazer esse bate-papo. Eu sim. acho que dessa nossa primeira conversa, eu acho que os pontos iniciais era esse, era realmente entender, né, como que o professor pode se sentir mais capacitado, mais munido de informação e enfrentar de frente esse desafio que pode ser, né, encarado como um desafio se for mal colocado, como você bem exemplificou, né? Aham. Então, eu acho que dentro das questões que nós tínhamos pensado de conversar agora nesse bate-papo, a gente alcançou o objetivo. Não sei se você teria alguma coisa a mais a ponderar, Janaína. Não, acho que de princípio, como uma introdução, tá assim, com bastante informação já, né? Agora, o que a gente queria, que eu até conversei com o Juliano, né, Juliano, é que assim, as pessoas participassem. Então, o próximo episódio é sobre o autismo. Então, se você tem uma criança autista, como mãe ou pai, se você tem um autista em sala de aula ou se já teve, e se você tiver dúvidas sobre o caso de autismo, como que acontece, o que que é para ser trabalhado, como que desenvolve, é o momento de você deixar nos comentários aqui do vídeo, porque a gente está querendo assim muito a participação de quem está vendo, porque a inclusão é uma questão urgente no Brasil, a gente não pode deixar para ontem e a gente não pode depender de outras pessoas para resolver isso. Nós temos que mostrar que nós, da educação, não somos capacitados para lidar com esse tipo de informação e que nós estamos preparados para um tipo de discussão desse tipo, dessa maneira, né? Desse conteúdo. Isso é bem interessante, porque é bem assim, quando você coloca, nós vamos tratar, né, tipo, ele sem eu, né, agora não, vamos conversar sobre isso, eu vou conversar sobre isso, Isso. eu vou pesquisar isso, colocar no nós parece que fica tão mais leve, né, porque né, a gente está na sensação que alguém vai encabeçar e vai puxar e a gente não A precisa. inclusão, né? A intenção Então eu aqui é justamente incluo. essa, eu me sentir incomodado de não compreender um pouco mais e tentar de alguma maneira e procurar informação. Vamos, se não tem, se não parte do governo, se não parte da minha coordenadora, da minha diretora, eu como professor, como que eu posso fazer para diminuir essa distância que existe aqui? Vamos Sim, procurar. Vamos. é até uma questão de valorização da profissão, porque a gente fala que a gente é tão desvalorizado, mas o que que a gente mostra para dizer que nós temos que ser valorizados, né? Então é esse tipo de discussão. Então é a participação de quem está assistindo e nos comentários, o que que acha, o que que já teve de experiência de inclusão, pode citar também a experiência de inclusão, né? Porque sempre enriquece para outras pessoas. Então, o seu relato de como foi a inclusão na sua sala de aula, o que que você teve de dificuldade, no caso do segundo vídeo, então, em relação ao autismo, quais são as dúvidas, o que que você nota que ainda precisa ser feito? O autismo, ele está muito em alta agora, né? Porque está com uma série de ações no país sobre o autismo ultimamente. Então, assim, tem aparecido muito mais, né? Que nem você mesmo falou, tem mais casos aparentes, né? Então, quanto mais informação, mais fácil fica lidar. E nós, como pessoas da área da educação ou que trabalhamos de certa forma com a educação, a gente precisa entrar nesse tipo de diálogo, de engajamento com as pessoas que estão assistindo também, porque é a partir delas que vêm as dúvidas e a gente pode ajudar, né, por meio desses vídeos, que é a intenção tanto do Janaína Polidório quanto do Smart, né, Sistemas Inteligentes. A gente quer ajudar essa prática de sala de aula. Então, assim, é uma inclusão total. Acho que falta um pouco, né, dessa discussão que a gente está fazendo aqui. Eu acho que deveria ser muito mais feita, né? Mas a gente está começando, quem sabe, com a participação de quem está assistindo, né? E nos próximos vídeos a gente tenha maiores engajamentos nessa questão de inclusão. Tragam suas dúvidas, assim como eu tive algumas aqui, tragam suas dúvidas, seus questionamentos aí, que vai ser um prazer ouvir a Janaína explicando como trabalhar cada uma dessas questões. Então, acho que é isso, né? Se você gostou do vídeo, a gente pede para curtir.
Se puder compartilhar, melhor ainda, né? Porque, como eu falei, é uma questão assim que todos nós estamos envolvidos como sociedade, não só a parte de educação, mas a gente tem aí as pessoas no ambiente de trabalho também, porque tem a inclusão profissional depois da escolar. E se você puder compartilhar, é assim, ajuda muito, muito nessa questão educacional inclusiva. E a gente super agradece e estamos esperando seu comentário, suas dúvidas para o próximo vídeo. E por mim, até a próxima. E por você, Juliana? Até a próxima. Aguardamos aí os comentários, os questionamentos e ficamos aí bem ansiosos por fazer o próximo vídeo aí, podendo abordar essas questões que vão ser levantadas por vocês aí.